de João Batista e de Elias. Nós temos o Evangelho Novo Testamento, o Evangelho de São Lucas, que nos fala, né, desde o nascimento, a vida oculta de João e de Jesus. Ele começa desde do seu prólogo a narrar todo esse episódio. E nós vamos aqui nos ater aqui sobre a visitação de Maria de Nazaré, visitando Isabel, sua prima, que estava grávida de João Batista. Então Maria pôs-se a caminhar naquela região até a cidade de Judá. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Ou seja, João Batista, que estava ali no ventre, né, reconhece Jesus já naquele momento como Messias, dentro do ventre da mãe. Então, aqui ele continua nos falando de Isabel. Com um grande grito, ela exclamou: Bendito és tu entre as mulheres e bendito o fruto de teu ventre. Donde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois quando tua saltação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Então, nós vamos ver aqui a mediunidade, né, na realidade, de Isabel. Uma mediunidade de incorporação. Ela é médium do seu próprio filho. Porque a gente fala, né, são esses espíritos evoluídos. João Batista é um espírito muito evoluído. E esses espíritos, eles conservam a lucidez, mesmo na gestação, percebendo tudo o que ocorre ao redor. Eles não ficam alienados, eles continuam lúcidos, né? Então, é esse momento aqui que nos fala do encontro de Maria com Isabel. A gente tem que lembrar que João não tinha dúvida nenhuma. Algumas pessoas falam, João tinha dúvida, João Batista, se Jesus era o Messias. Ele não tinha. Ele reconhece o Messias desde que ele se encontra no ventre materno. Ele vai chegar antes, ele nasce primeiro. Então, ele era consciente que ele vinha nessa reencarnação com uma missão. Ele seria o precursor predito pelos profetas. Anteriormente, os profetas tinham dito, né? Então, que chegaria o Messias. Então, ele sabia que ele estava sendo aguardado. Então, ele reconhecia a evolução espiritual de Jesus, é uma coisa assim tão elevada, tão grande, que ele se declara não ser digno nem de desatar-lhe as correias das sandálias. A gente vai ver a humildade desse espírito. Ele sabe quem ele é. Então, teve aquele momento em que Jesus, para confirmar ali as escrituras, Jesus vai até João Batista, sabia que ele batizava ali no Jordão e se coloca para ser batizado. Naquela época, o batismo era por mergulho, mergulhava-se a criatura totalmente. E ali ele não quer batizar Jesus, ele evita por várias vezes batizar Jesus, porque ele não se encontrava nessa capacidade de batizar Cristo, mas ele aceitou o que Jesus lhe pedia e durante o ato de mergulho viu ali, né, o sinal do Espírito Santo, que nada mais é do que a presença dos espíritos elevados. Foi uma manifestação de efeito físico, né, que podemos dizer, o que ocorre naquele momento. E reparamos que João Batista, ele encerra, historicamente, o período dessas formalidades exteriores, como a questão do batismo, porque Jesus vem inaugurar
um outro período, um período em que se presta veneração a Deus, não mais através de ritos materiais, mas em pensamento, em espírito e verdade, no santuário da consciência de cada um. Então, a figura de João Batista é o precursor. O que é o precursor, né? É aquele que precede, é aquele que anuncia, é aquele que prepara os caminhos para a chegada do Cristo, como já tinha sido, né, tão bem avisado. Nós podemos utilizar aqui como material de fundo o Evangelho de Mateus, a partir do item do capítulo 11, em que nos conta esse capítulo, a partir desse capítulo, que João se encontrava na prisão. João, nós vamos dar um pulo aqui de tempo histórico, a passagem que João se encontrava preso. Por que ele estava preso? Ele tinha sido preso por ordem de Herodes, né? O grande, que ele mandara prendê-lo. E às vezes a gente fica assim, poxa, mas João tem que passar por isso? Tinha que passar. João Batista, ele criticava aquele jeito dele, ele não tinha muito o que conversar, né? Ele era aquele homem mais austero, era aquele que a gente fala que vivia no deserto mesmo, ele se alimentava ali de mel, de gafanhoto, então ele não come nem bebe o que todo mundo comia, e ele era o homem da verdade. Ele não podia ver uma situação que ele se colocava. E naquele momento, ele criticava abertamente o quê? O modo indecoroso em que Herodes, que é o administrador, vivia com Herodíades. Eles viviam como adúltero, porque Herodes foi fazer um passeio e conheceu a esposa do seu irmão Filipe, Herodíades. Viveram um romance, se apaixonaram, ela quis viver com ele e ela abandona o marido Filipe para viver em companhia, né, de Herodes. Leva a sua filha Salomé. Então ela estava vivendo ali em adultério. E isso completamente contra a lei, e ele sempre que podia, que eles passavam, ele berrava e ele falava para que eles se arrependessem, ele convocava o casal ao arrependimento. E Herodes tinha muito medo daquela pregação do Batista que juntava tanta gente em torno, porque aquilo ali podia, na realidade, levantar uma revolta dos israelitas para derrubá-lo do trono. Isso que era o interesse da época. Não era porque ele estava sendo adúltero que iam saber, não. É porque poderia fazer ele perder aquele cargo. Então ele manda prender João para calar aquela falação, lembrando a todo tempo que a mulher dele era a cunhada dele e que não estava casada com Filipe. Na realidade, Herodíades vem a ser sobrinha de Herodes, porque ela vem a ser filho de um outro irmão dele. Então, naquela época era dessa maneira, então ela vai morar com a sua filha Salomé junto a Herodes. Então, e Herodíades, ela odiava João Batista, né? Segundo o Evangelho de Marcos, lá no capítulo 6, para ela não bastava apenas a prisão, não. Ela queria mesmo que ele morresse. Já Herodes não via nenhum mal nele, mas fazia aquele movimento todo e naquele momento ele podia perder o seu cargo. E mesmo preso, João Batista acompanhava com grande interesse o desenvolvimento do ministério de Jesus, porque ele era informado por discípulos que o visitavam. E aí contava para ele lá na prisão o que Jesus fazia. E interessante que os discípulos de João Batista tinham ciúme
de Jesus, porque Jesus começou a atrair uma grande multidão e eles estavam com ciúme, porque aqueles que eles atendia, que era João Batista, estava ali esquecido. Então, típico, né? Do ser humano que queria ver mais ali o seu mestre não sendo esquecido. Quem é esse Jesus que chegava arrebatando, né? Então eles tinham ciúme e João Batista dá a entender que Jesus é o Messias, né? E ele acrescenta aos seus companheiros: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso encontra-se lá em João, no capítulo 3, versículo 25. Então, ele coloca, sempre que pode, essa posição. É necessário agora que ele cresça, que eu diminua. Ou seja, o meu papel já foi feito. E João Batista sabia, né, que o seu fim estava próximo e desejava aproximar naquele momento os seus discípulos de Jesus. Para quê? Para que eles continuassem no caminho do bem e que passassem a seguir o verdadeiro mestre,